Bom, para você que acabou de assistir esse filme, ou assim como eu, não assistiu ainda e foi ver o making of primeiro porque é curioso, eu vou explicar mais ou menos da onde saiu esse filme, entendeu? Isso é um filme de baixo orçamento, deu para notar, né? É um filme muito simples. E ele vem de um projeto chamado Alvoroço em Alvorada. Foi um projeto que teve segmento, né? Na verdade, o primeiro Alvoroço em Alvorada nós realizamos em 2008, na cidade de Alvorada, Rio Grande do Sul. Foi um filme que foi realizado inteiramente na cidade, com equipe, elenco, trilha sonora. Teve exibição em praça pública, foi recorde de locação nas locadoras da cidade, tudo, mas é um filme que não saiu de Alvorada, chamado Dá um Tempo. Uma comédia romântica, bem divertida. Dá um tempo. Dá um tempo. Acabou, viu? Ele foi um filme que não teve uma distribuição de verdade, né? Teve uma distribuição apenas pela pirataria. Até eu nem sei se eu posso dizer que ele caiu na pirataria porque não houve um DVD original, então a pirataria geralmente uma cópia de uma coisa original. Após isso, o que então era um projeto virou uma produtora, Alvoroço Filmes. E realizamos em 2009, em parceria com a Prefeitura da cidade de Alvorada, junto com a Secretaria de Educação, um projeto chamado Alvoroço nas Escolas. Esse projeto foi o quê? Realização de oficinas gratuitas de roteiro, audiovisual e interpretação para estudantes das escolas municipais. No final, realizamos 4 curtas-metragens, né, desenvolvidos por esses estudantes. E esses 4 curtas foram exibidos na praça também, teve alocação, tudo no mesmo molde. Alguns curtas participaram de festivais nacionais, ganhando prêmio inclusive. Então, no final de 2009, nós demos o pontapé inicial do projeto Alvoroço em Alvorada 2, outro filme de longa-metragem realizado na cidade com equipe, elenco e trilha sonora. A nossa primeira dificuldade, minha e do diretor Rodrigo, foi decidir o roteiro. Porque roteiro não faltava, né? O que mais tem na gaveta de um roteirista é roteiro no meio das traças, né? Então, naquela conversa aqui que a gente faz, nós chegamos à conclusão que nenhum dos roteiros que eu tinha eram para esse projeto, que nós devemos investir numa coisa, sei lá, com um fundamento mais comercial, digamos assim. Então nós pensamos no livro Eu Odeio Orkut, uma adaptação do meu livro. Dando início ao projeto, nós realizamos a divulgação, né? Hoje é 19 de maio, agora é aproximadamente 23 horas e 20 minutos. A equipe do Alvoroço está saindo para colar os cartazes do Alvoroço 2. Amanhã é segunda-feira, a cidade vai amanhecer cheia de cartazes por todos os lugares. Ele é um fracassado. Vai pra casa bem cedinho. Os anel de compromisso. A mina dele é um bagulhinho. Acho melhor dar um sumiço. Ele é um fracassão. Logo após, nós iniciamos então um teste de elenco que durou 2 dias, foi no ginásio municipal da cidade. Passaram por lá, sei lá, uns 800 candidatos. Nós escolhemos 70. Era para escolher 50 e acabou ficando 70 na jogada. Ô, guria, que bom que te encontrei. Lembra da festa na casa? Putz. Esquerda da cabeça, pode improvisar, viu? Não precisa ser exatamente Mackenzie, pode ser Bergamota, Tio Nanaca. Bota a mão aqui. Aí, vai com ele. Cuidado do degrau. Vem cá. Ai, meu Deus, Cuidado do degrau. Ai, Jesus.
se viciar, cara, eu tô aí, velho, pra oferecer banda larga com 10 GB, mano. Não são dela. São de quem? São da... O Tsuruvá Hansa. Vamos levar isso pro meu lado, que eu sou a coisa chata da coisa, sabe? Eu sei, já tô vendo. A editora ela tem urgência, né? Ela quer entregar o livro na Feira do Livro deste ano ainda. É desse ano? Então dá música. Vai. Nesse ano, entrega nesse ano, entrega nesse ano. Vou te conquistar beijando todo seu corpinho. Beijinho sedutor, te tratarei com muito carinho. Me faça um pedido, eu realizo o que você quer. Então se pequenos encantos, você vai ser minha mulher. Mas você me fez um pedido, que pedido você quer? Eu quero me perder contigo e depois ser sua mulher. Mas você me fez um pedido, que pedido você quer? Eu quero me perder contigo e depois ser sua mulher. As oficinas foram muito boas para a gente poder decidir alguns papéis, né? Porque a história tinha uns personagens muito estranhos, assim, que tipos diferentes, né? Então, aconteceram, assim, algumas revelações, né? Como... Nossa, loucão mesmo, sem internet, cara. Mas que viagem, louco! Não assim. Mas ainda tínhamos o problema de quem faria o papel de Jader e do escritor, né? Então pensamos no Marcos Kligman. E o Marcos tem uma cara preparada, né? Uma cara de Jader Bertola mesmo, né? Eu ria muito gravando, eu achei que a escolha do Jader Bertola ficou ótima. Eu não gosto mesmo da escolha do escritor, né? Conversa vai, conversa vem, e eu sugeri pro Evandro que ele mesmo fizesse o escritor. Pelo fato dele ser ator há mais de 15 anos, e ele mesmo ter escrito livro, filme, e pelo fato também de o filme ser um filme de baixo orçamento, e a gente precisava de um ator que ficasse direto em Alvorada, full time, durante toda a produção, as gravações, para otimizar e para não gerar mais custos ainda para a produção, porque nós realmente não tínhamos. A princípio eu não queria fazer o papel do escritor, eu achava que ia pegar mal essa história de o cara ser o roteirista, o livro do cara, diretor, idealizador do projeto, produtor e um dos protagonistas. Eu achei que isso não ia pegar legal, sabe? Tudo bem, antigamente se fazia muito isso, né? Charlie Chaplin, Orson Welles e tal. Só que eu tô muito mais para Ed Wood. Plan 9 from outer space. Porém eu não achei nenhum ator disposto a arrancar um dente para participar de um filme sem cachê. As participações especiais que nós conseguimos colocar no filme são sensacionais. É praticamente surreal. Luana Piovani, o Júlio Rocha, o Jairo Matos, o Antônio Carlos Falcão, que é um grande amigo nosso, parceiro do projeto, que foi quem colocou a gente em contato com a Luana, que apresentou a Luana para o projeto Alvoroço e que possibilitou que a gente pudesse trazer essa grande estrela do cinema nacional e da televisão aqui para Alvorada para fazer o filme com a gente. Isso é um fato que dá muito orgulho. O Jairo já havia participado do nosso primeiro filme, né? Então foi, vamos chamar o Jairo para todos os nossos projetos. Eu participei do segundo, se tiver um terceiro participarei, no quarto, no quinto, no sexto. O Júlio também, que é um grande amigo meu, com quem eu já trabalhei muitas vezes, que também topou a ideia, acreditou no projeto, veio para Alvorada também, fez o filme, foi muito legal, foi muito gratificante estar trabalhando com esse grande amigo novamente, esse ator de grande talento. Bom, para fazer o papel da estrangeira, eu queria uma atriz que não fosse atriz, que fosse um destaque em alguma outra coisa e que interpretasse esse papel. Claro que eu jamais cogitei a possibilidade de que poderia ser a Luana Piovani. Aí, eu cheguei inclusive numa reunião a dizer, não, eu quero uma pessoa que não seja atriz. Atriz só se for a Luana Piovani. Mas eu falei isso como quem diz, possível, né? Eu adoro fazer cinema, eu adoro jovens, inteligentes, dedicados e batalhadores, porque eu me enxergo nessa galera e sempre que posso e no que eu posso eu dou força sim,
Porque eu só acho que a gente vai viver num mundo melhor quando a gente botar a mão na massa, entendeu? E eu vi que vocês alvoroçados botam, e isso é muito legal. Finalizado tudo isso, decidimos, vamos então colocar o filme em prática. E descobrimos então que tínhamos um grande pepino na mão. E esse grande pepino era o roteiro. Um roteiro com mais de 140 páginas por aí. Um filme com 220 cenas, mais de 50 locações, umas 200 pessoas envolvidas na história, né? Desde elenco, participações, figuração, dá até mais que isso. Então, complicado mesmo. Muita coisa foi adaptada exatamente para facilitar isso. Por exemplo, o filme, eu digo que 70% do filme foi feito na minha casa. Só que aí a gente foi mudando a minha casa para aparecer várias casas, né? Ou quando se começa um projeto assim audacioso de um longa-metragem sem dinheiro, nós pensamos que as coisas vão acontecer igual e todo mundo vai ser feliz, vai dar tudo certo normalmente, mas não é assim que acontece. No início das filmagens, nós tínhamos na equipe uma equipe de 7, 8 pessoas, o que já é uma equipe reduzida, né? E com o passar do tempo, analisando a questão de que só tem um carro para levar equipamento, para levar ator, para levar a atriz, levar o elenco, então tem que fazer 2 viagens. A equipe foi se reduzindo, pensando em gastos, né? Tanto transporte quanto alimentação e agilidade. Então eu posso afirmar que é o seguinte, o filme foi realizado 90% dele com 3 pessoas na equipe, não mais que isso, algumas vezes 2 pessoas na equipe. Que era eu, o Rodrigo e alguém fazendo o microfone boom, que geralmente era o Everton. Acho que o maior problema que teve foi com o Jairo Matos, né? A gravação dele era uma noturna só. A gente fez todo o eixo do Jairo e eu ia quebrar o eixo um pouquinho para gravar as meninas, as assistentes do orcutólogo lá do Nika Volts. A gente preparou toda a cena, a câmera nas assistentes, o áudio, tudo. Quando eu fui rodar, eu pensei, eu tive um estalo, eu pensei, não, melhor gravar todas as cenas do Jairo. E eu mudei a câmera e a gente fez a última fala do Jairo. Quando a gente terminou de fazer a última fala, a última cena do Jairo, de frente, a última cena do eixo do Jairo, faltou a luz. O Jairo estava fazendo novela Tempos Modernos. De manhã, o voo dele estava marcado, ele tinha que ir de manhã. Tinha que ir embora pro Rio, e aí? Eu realmente acredito que naquele momento os deuses do cinema olharam por nós e eu tive o estalo de, não, vou concluir todas as cenas do Jairo. Porque com certeza nós teríamos que ter cortado a última fala dele, pelo fato de não ter como trazer ele de volta. E aí nós continuamos a cena com um dublê. O meu irmão fez as partes do Dr. Nika Volts de costas, né? Teve uma cena em que o monitor do Jader ele estragou. Na verdade ele estragou já no início do dia. Mas aí, porque nós íamos ter que mudar de monitor, e já tinha se gravado cenas antes com outro monitor, então nós tivemos que inventar que o monitor também estragou. Então tem a cena em que estraga o monitor. Estragou. O filme tem bastante problema de áudio, de luz, de coisa que deu problema na captação, então quando chegou na hora de editar, de finalizar, não tinha o que fazer. Tem uma cena ali também que é uma homenagem ao Poderoso Chefão, né? Que poucas pessoas reconhecem, né? Porque tá mal feito mesmo. O grande lance do cinema digital é faça digital, mas faça pensando como película. E isso a gente não fez. Bom, esse filme foi feito em digital, né? Jamais teríamos condições de fazer um filme em película. Praticamente é o primeiro filme que eu e o Evandro fazemos que é totalmente Full HD. E pelo fato disso trazer muita praticidade para a produção, a gente acabou gravando muito. A gente gravava tudo. A câmera não usa fita, é tudo dentro do HD. Então a gente ia gravando. Ou seja, no final da gravação nós tínhamos mais de 80 horas de filme. Mais de 80 horas para decupar e para editar. A facilidade do digital ela acontece no dia a dia das pessoas com a sua câmera fotográfica, que antes
Pensava muito antes de tirar uma foto porque eram 36 poses, pagava o negativo e pagava-se a revelação. Então você pensava muito bem antes da foto. Hoje, com a câmera digital, você tira 500 fotos de uma idiotice e depois não revela, sabe? Vai acumulando, vai criando um lixo digital. Nem quem tirou a foto tem saco de ver as 500 fotos para ver qual é a melhor. E aí isso acontece com o cinema digital também. Ou seja, a gente acabou usando a praticidade do digital para causar um trabalho muito maior depois. Isso deu um trabalho. Foram-se aí praticamente 7 meses de edição. Isso envolvendo muitos editores. Praticamente 8 profissionais colocaram a mão na edição do filme. Nós passamos a edição do filme para o Alfredo Barros, né, grande montador. Se apavorou com o número de horas que haviam, né, para serem editadas. Logo no início, a ideia era só ele chamou mais 3 montadores para auxiliar, porque não tinha tempo. No fim, ninguém mais tinha tempo. Aí o filme acabou voltando para nossas mãos, para minha e do Rodrigo. Então nós finalizamos o filme. Aí chegou a hora de arrumar o áudio, né? Foi aí que entrou na jogada a J. Fênix. Na parte de áudio, na pós-produção de áudio, na verdade, nós tivemos como utilizar ferramentas e recursos de última geração. Isso fez com que pudéssemos aproveitar ao máximo o som direto das cenas, sem com que elas perdessem a naturalidade. Outro diferencial foi o processo de sound designer, que foi obtido em software Multitrack NLE, que proporcionou a possibilidade de intervirmos no processo lúdico, agregando efeitos e ambientes que deu todo um sentido no resultado final. A trilha sonora também é alvoradense, né? Grandes músicos, artistas da cidade disponibilizaram para nós as músicas, nós escolhemos as que se encaixaram e tal. E nossa, muita música boa. É uma banda que não existia até a hora do filme, né? Porque dentro do roteiro havia a banda Sacolé de Pus, então nós formamos a banda para o filme, só que aí nós começamos a ter ideias de músicas e o pessoal, o Alexandre Lee foi para o estúdio, começou a gravar as músicas começaram a rodar e chegou na hora de editar o filme, as músicas do Sacolé tinham tudo a ver com o filme. E hoje a Sacolé de Pus é uma banda mesmo, sabe? Tá tocando direto por aí, fazendo show e tudo mais. Bombando na internet. Aliás, se der tempo, vamos colocar um videoclipe no fim do making-off. Foi no dia 27 de fevereiro de 2011, quando cerca de 20 a 25 mil pessoas se fizeram presentes para prestigiar a pré-estreia do filme na Praça Central de Alvorada. Excelente, muito bom. Assisti lá embaixo, junto com a comunidade, com o público ali. Olha, foi demais, muito bom. Promove bem a cidade. Isso é uma coisa boa para nós, muito bom para o município de Alvorada. A exibição foi legal, a grande maioria gostou do filme. Claro que eu ouço diversas vezes alguém me dizer que preferiu o primeiro filme. E eu entendo isso, porque o primeiro filme ele tinha um elemento surpresa, que o segundo não tinha. Ao contrário do primeiro, que as pessoas, quando ficaram sabendo que nós estávamos fazendo um filme em Alvorada, todos pensavam, é um lixo, estão fazendo uma palhaçada e coisa e tal. Quando eles foram assistir esse filme, eles viram que não era um lixo. Não estou dizendo que é a melhor coisa do mundo, mas não era um lixo. Então o pessoal meio que se surpreendeu, teve essa emoção da surpresa. Já com o segundo filme as pessoas esperavam uma coisa grandiosa. Pô, tem helicóptero, tem Luana Piovani, eles esperavam uma coisa muito grande. E o filme é simplesinho como o primeiro, não tem nada de mais, nada de menos. Eu posso dizer até que ele foi feito com menos pretensão que o primeiro. Então é um filme simples. Nós ficamos 2 anos envolvidos nesse projeto. Foram 4 meses de gravação e 20 de problemas, 20 de pindaíba de não saber o que fazer, sabe? Nós investimos tudo nesse projeto e ele começou a dar para trás. Até a produtora, que no início nós alugamos uma sala, fizemos um lugar bonito, tudo decoradinho, legal, foi-se. Foi para baixo, tive que improvisar o escritório na minha casa mesmo. E a partir dali pensar de outra forma o que eu ia fazer com esse filme. No resumo, a gente acabou o projeto, mas o filme está aí.
foi feito exatamente para mero entretenimento, né? Deixa a desejar em quase tudo, mas é um filme divertido e essa era a ideia desde o início, ser divertido. Mais uma vez o projeto foi finalizado com apoios, patrocínios, né? Principalmente de empresas de Alvorada, outras empresas que toparam, que acreditaram no projeto. Então essa participação do comércio, das marcas, isso é fundamental para que o projeto aconteça. Para mim, esse projeto, mesmo do jeito que ele terminou, sabe, meio que todo mundo quebrado, ele deu certo, porque a ideia é fazer filme, entendeu? A ideia é fazer filme, depois a gente termina e tenta fazer outro. Já comecei nessa carreira artística de forma errada, né? Eu escrevi meu primeiro livro com dinheiro do seguro-desemprego. Tipo, o dinheiro que eu ganhei eu investi no livro. Aí o dinheiro do livro eu investi no primeiro filme. O dinheiro do primeiro filme eu investi no segundo filme. Tá. Aí agora a gente tem que tentar fazer um terceiro filme. Com o tempo a gente aprende, né? Dá tempo de encerrar com os projetos futuros? A ideia é fechar essa trilogia Alvoroço em Alvorada, né? Um terceiro longa-metragem alvoradense, provavelmente em 2012. E também a trilogia do ódio. Começou com o Odeio Orkut, né? Tem mais dois aí que estão pintando. E tem outra também. Porra, essa forma, né? Vamos lá? É nós mesmo, vagabundo. É nós mesmo, vagabundo. É nós mesmo, vagabundo. É nós mesmo. Bazuca grega. É nós mesmo, vagabundo. É nós mesmo, vagabundo. Isso não pega lá, né? É nós mesmo, vagabundo. É nós mesmo, vagabundo. Como pelas pessoas extraordinárias. Mulher que mostra os peitos não tem vergonha. Não, você não, minha vidinha. Mas os meus são bonitinhos. Cala a boca! Pequenos. Sabe qual a minha intenção com essa tua filha linda? Passa logo essa mão boba que ela tá encalhada. Saiba que eu sou devoto de um santo velho. Seu Valadão é o santo dos homens cachorros. Meu santo é forte, é madeira, é bagaço. Me protege dos chifres, tudo que eu faço. Sou Valadão, articula sacanagem. Me descola uma gostosa desde a maternidade. Sou Valadão, pega várias. Sou Valadão, pega várias. Eu queria ser fiel, queria ser legal, queria ser um cara normal. Eu queria ser fiel, queria ser legal, queria ser um cara normal. Pra mim tá tudo liberado, pode falar com a minha filha. De agora meu neném, esse meu desabafo. Se você quer ter alguém que seja um palhaço, eu não sou um bom partido, sou um quase obeso. Mas se você me escolher, acaba, pega preço. Meu santo é forte, é madeira, bagaço. Me protege dos chifres, tudo que eu faço. Sou Valadão, articula sacanagem. Me descola uma gostosa desde a maternidade. Sou Valadão, pega várias. Sou Valadão, pega várias. Eu queria ser fiel,
queria ser fiel, queria ser legal, queria ser um cara normal. Eu queria ser fiel, queria ser legal, queria ser um cara normal.